a médica nefrologista Nayane Piauilino para alertar a gente sobre essa questão do cálculo renal, sobre os sintomas, sobre os fatores. A gente vive falando, todo ano a gente fala sobre esse assunto, todo ano a gente conversa sobre o assunto, mas parece que as pessoas duvidam. Né? Recentemente, não foi, Lorena? Aconteceu um caso, né? Foi com o ator Alexandre Nero, que, na verdade, teve que sair às pressas e, segundo informações, dentro do local lá onde ele trabalha, ficou um desespero, porque não tinha ninguém para substituir, não tinha ninguém para participar da novela Travessia, e foi uma situação... Aí a gente veio querer chamar a atenção, por quê? Por que uma situação como essa, de repente, pode chegar ou não? Ela já vem sendo trazida há longo tempo e você não sabia, você não procurava. Por isso que é bom a gente conversar com um profissional, porque eu não entendo. Quem vai explicar é a nossa profissional aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Vanusa. Pois é. Há um ano atrás, tudo tranquilo. Há um ano atrás a gente esteve aqui e é sempre bom estar falando sobre cálculo renal, sobre as doenças do rim. Vamos lá, vamos começar falando, na verdade, já fechando uma pergunta só. O que, na verdade, é a pedra nos rins, para pessoas que são desconhecedoras do assunto. Quais são as suas causas, né, desse cálculo renal? E se é mais comum em homens, em mulheres, né? E a gente quer ficar atento com essa situação. Tá. Então, o cálculo renal, ele é uma doença que acomete até cerca de 10% da população brasileira. E é decorrência de uma alteração no metabolismo, associada ou não a alguma alteração na anatomia, na forma do rim. O que seriam essas alterações metabólicas? Alguns elementos podem estar em excesso na urina e alguns elementos podem estar em deficiência na urina e isso favorecer a formação do cálculo, da pedra. Exemplos de elementos que podem estar em excesso: o cálcio, o fósforo, o oxalato, o ácido úrico, e exemplo de elementos que estão deficientes na urina e podem facilitar a formação do cálculo: o citrato e o magnésio. As doenças que geralmente alteram a forma do rim e que facilitam a formação do cálculo são o rim ferradura, a doença renal policística, que são quando os rins têm vários cistos. E complementando a sua pergunta, essa doença no total, no global, é mais frequente em homens. Cálculos à base de cálcio, à base de ácido úrico, são mais frequentes em homens. Mas existe um tipo de cálculo, o cálculo de estruvita, que está mais associado a infecções do trato urinário. Esse cálculo tem a característica de ser mais frequente em mulheres, tá? Nesse caso, né, desse ator, a gente chama atenção para essas pessoas mais conhecidas porque elas, de uma certa forma, influenciam as demais a ficar atentas. Porque queira ou não queira, tem os seus fãs, tem aquelas pessoas que acompanham. E quando a história vem à tona, parece que as pessoas ficam mais espertas, né? Parece que, eita, deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu procurar fazer um exame. Pode acontecer, por exemplo, de você passar uma juventude toda, uma vida toda, sem ter problema nenhum, de repente você fez seus exames, está tudo ok, e da noite para o dia, verdadeiramente, acontecer um fato como esse, ou não, essa pessoa já poderia estar com esse problema e não era de hoje? A maioria dos cálculos, quando a gente vem descobrir, é através da crise de cólica renal. Aquela crise intensa de dor, geralmente uma dor lancinante, de intensidade 10. Ela pode acometer um dos lados, a gente chama aqui de flanco, ou flanco direito ou flanco esquerdo. É uma dor lancinante que começa nessa região, mas irradia para hipogasto, o famoso pé da bexiga. Então, a pessoa, no caso do ator, descobriu o cálculo renal na crise de cólica renal, na crise da pedra renal. Existe um cálculo, o cálculo coraliforme, que é esse cálculo de estruvita, às vezes associado mais em mulheres por conta de infecção do trato urinário, eles tendem a não causar dor e ser descoberto através de exames de rotina, muitas vezes ultrassonografia ou até mesmo tomografia do trato urinário. A questão da idade influencia? Influencia. Crianças podem ter cálculo, mas não é tão frequente. A maior parte dos cálculos ocorre ali na idade adulta, entre 30 e 50 anos. Quanto mais velho for a pessoa, mais chance também de ter o cálculo, assim como o fato que se eu tenho cálculo uma vez, eu aumento minha chance de ter a segunda. Se eu tenho a segunda, aumenta ainda mais a chance de ter a terceira e assim sucessivamente. As pessoas falam muito da questão da quantidade da urina. Né? As pessoas falam muito, para menos ou para mais, escurecidas ou não, mas eu pergunto, tem a ver também
com se é uma urina mais leitosa, mais grossa ou não? Isso também já pode chamar a atenção? A quantidade da urina, tanto o volume quanto a cor dela, reflete o nosso grau de hidratação. Sim. E não importa qual tipo de cálculo que você forma, se é a base de cálculo, a base de ácido úrico ou de estruvita. Sempre a hidratação do corpo vai ser um dos pilares do tratamento. Certo. Não existe um valor fixo para todas as pessoas, porque nós somos diferentes e trabalhamos em áreas diferentes. Uma pessoa que trabalha num escritório, que fica muito tempo dentro de um ar-condicionado, ela tem um valor de transpiração. Uma pessoa que, por exemplo, trabalha numa padaria, numa confeitaria, próximo ao forno, um guarda de trânsito que fica sob exposição solar, um carteiro, tem uma transpiração diferente. Então, a gente tem que adequar o volume para aquela profissão. Então, a gente não tem um valor fixo, que costuma muito dizer, beba 2 litros de água por dia. O mais interessante seria a gente observar o quanto a gente urina por dia, que seria, em média, em torno de 2 litros, mas não só o volume. A gente também deve observar a coloração. Urinas de cor amarelo, alaranjado, concentrado, reflete um organismo que não está tão bem hidratado. Urinas com amarelo bem diluído, um amarelo super claro, já reflete um grau de hidratação adequado, e isso é buscado nos pacientes que têm cálculo renal. A gente busca esse volume e essa coloração de urina que reflete uma boa hidratação do organismo. Muito bom. Como é feito esse tratamento? Por exemplo, eu descobri que tem umas pedrinhas no rim, né? E aí você descobriu, mas o médico diz, não, tá tudo bem. Como é que a pessoa tem que ficar observando? Você descobriu que tem, às vezes acontece de dizer, não precisa de cirurgia agora. Ou sempre vai precisar? Tá. O ato cirúrgico é feito pelo urologista, que é o cirurgião, né, do trato urinário, e não são todos os cálculos que precisam operar. Cálculos que precisam da intervenção urológica, que precisa da abordagem do urologista, geralmente são cálculos grandes, maiores do que 10 milímetros ou 1 centímetro, que estão causando um impedimento, uma obstrução do fluxo urinário, está impedindo a saída de urina, ou que estejam com infecção urinária associada. Cálculos que a gente pode tratar, aí vai depender do tipo de cálculo. Eu não consigo te dizer um tratamento vai depender, né? Vai depender específico, de muita coisa. Porque os cálculos à base de cálcio, a gente tem que ver a questão da quantidade de sódio que a gente está ingerindo. Ácido úrico, a quantidade de elementos de origem animal, como carne ou até mesmo crustáceos. Já pessoas que formam um cálculo pela falta, deficiência de citrato, já teriam que ter uma alimentação rica em citrato, principalmente as frutas cítricas. Aí vamos falar a respeito desse tratamento, né? A doutora explicou mais ou menos que vai depender de cada caso. Mas uma coisa que chama a atenção da gente é quando vem essas dores que são extremamente profundas, né? Quem tem dor de cálculo renal diz que... Homens dizem que se mulher chora de dor para parir, a dor de parir do homem é um cálculo renal. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu não sei, gente, claro que eu não tô... É porque é impressionante, né? As pessoas dizem que é uma dor sem explicação. É lancinante. Eu já tive paciente que não conseguia se controlar na cadeira do consultório, não sentava, porque é uma dor tão importante, muitas vezes associada com náuseas, sudorese, vômitos. É um mal-estar mesmo bem importante. Ali na crise é importante a gente ver como é que está a hidratação do paciente, porque muitas vezes ele vomita, como eu falei, então precisa um pouco de hidratação. É importantíssimo fazer analgesia, tirar a dor desse paciente. E aí vai desde analgésicos comuns, anti-inflamatórios e analgésico mais potente, como os opioides. E aí a gente precisa de um exame de imagem justamente para a gente verificar o tamanho do cálculo e a localização dele. Aí dependendo do tamanho do cálculos geralmente menores do que 1 centímetro, do que 10 milímetros, podem ser expelidos sozinhos, mas depende também da localização. Cálculos que estão ainda muito próximos do rim têm um trajeto muito longo até a bexiga e podem muitas vezes estar causando obstrução do fluxo urinário. Cálculos que já estão ali próximos da bexiga e que tem um tamanho menor, às vezes a gente com um pouco de medicação facilita ali a saída do cálculo. Então tem que ver a localização, o tamanho, se tem infecção urinária associada, que como eu falei, quando tem infecção a gente deve chamar o urologista para fazer logo intervenção. Então são vários fatores que a gente analisa.
Pronto, e a doutora falando dessa questão da dor, o que chamou a atenção é que às vezes a pessoa não conhece o histórico daquele paciente. De repente, esse ator, que as pessoas pensam que veio com essa dor, de repente ele já sofria com problemas renais, ou sabia e ninguém sabia, ou algo que veio e aconteceu. Então, o que a gente tem que chamar a atenção? Por exemplo, para as pessoas que estão assistindo a gente e que imaginam que não tem problemas nos rins, é realmente fazer um check-up, né? E tem aqueles fatores de risco para formar cálculo renal. Obesidade, doenças intestinais como a doença de Crohn, passado de cirurgia bariátrica, doenças, uso de algumas medicações, alguns tratamentos para enxaqueca, alguns tratamentos para o HIV. Tem algumas medicações que facilitam a formação de cálculo. E o histórico familiar é muito importante. Se eu tenho irmão, pai, mãe, primos, aqueles que a gente chama de primeiro grau, os primos legítimos, formadores de cálculo, eu aumento a minha chance de ter cálculo renal. Doutora, você falou sobre essa questão de remédios, principalmente o enxaquecoso, porque o enxaquecoso ele não suporta dor por muito tempo, então obviamente ele vai para os remédios, né? E aqueles paliativos principalmente, né? Muitas vezes ele toma aquele remédio. E se você é uma pessoa que toma muitos remédios, realmente é para chamar a atenção. E o que falar das vitaminas que as pessoas tomaram tanto? Existe uma relação da vitamina C com a formação de cálculo de oxalato. Então, a gente não recomenda a ingesta de maior do que 1 grama de vitamina C por dia. Porque se você já tem esses fatores de risco, uma história familiar, está com obesidade, tem diabetes, fez um passado de cirurgia bariátrica, toma alguma medicação que favorece e eu estou associando isso a mais do que 1 grama de vitamina C por dia, eu facilito a formação do cálculo de oxalato junto com a vitamina C. Por isso que a gente insiste na alimentação saudável do dia a dia, para que você venha ter as vitaminas certas e adequadas através de uma fruta, verdadeiramente que você esteja se alimentando. Porque é como a doutora falou, você vai tomar uma vitamina quando há necessidade de você tomar. E as pessoas pensam que às vezes, porque está à venda de uma forma tão fácil de se encontrar, de que você pode tomar assim de qualquer jeito. Você deu um espirro, eu vou tomar uma vitamina C, né? Você deu uma tossezinha, você já quer tomar uma vitamina C. De repente, você já tem essa vitamina bem no seu organismo, por isso que é bom sempre um check-up para você saber como é que estão as vitaminas no seu organismo, para que você não venha tomar remédio por tomar. Outra coisa que chama atenção, pode gerar sim, a doutora acabou de falar, pode gerar outras complicações, não pode? Pode, principalmente o que eu já comentei, que foi a infecção do trato urinário, né? E aí a infecção do trato urinário, no trato urinário alto, a infecção dentro do rim, que é conhecido como a pielonefrite, isso pode levar a cicatriz renal. Uma vez, uma cicatriz pequena, mas imagina isso recorrendo. Então, o cálculo renal pode sim ser uma das causas de doença renal crônica, ao longo de anos, ser o causador do rebaixamento da taxa de filtração glomerular. Doutora, o que me chamou bastante atenção aqui, que eu acho que quem está assistindo o programa também deve ter sentido isso, é que a gente imagina, tirou a pedra, não vai voltar mais, e olha aí a informação. Volta. É realmente melhorar essa qualidade de vida, né? Volta. Então, a gente, quando está diante de um cálculo renal, a gente precisa fazer a investigação. Tem exames de urina de 24 horas, onde a gente faz análise, principalmente desses elementos que eu falei, que podem estar em excesso ou deficientes. A gente faz análise no sangue, porque existem algumas doenças, como o hiperparatireoidismo, que é o funcionamento exacerbado das glândulas paratireoides, que podem ser causadoras de cálculo renal. E a gente também pode fazer a análise da pedra, que é o estudo cristalográfico. Você pega a pedra e leva ela para uma análise do que ela é formada. Diante disso, sabendo do que está em excesso ou em falta naquela urina e do que compõe aquela pedra, é que a gente vai estabelecer o tratamento, porque a recorrência existe. Em 10 anos, 60% vai recorrer. E como eu falei, se eu tenho a segunda crise, é mais fácil ainda de ocorrer a terceira, que é mais fácil ainda de ocorrer a quarta crise e assim sucessivamente. Doutora, e para a gente encerrar esse bate-papo da gente, fica um alerta também para o cuidado relacionado à alimentação das nossas crianças, né? Porque assim, quando a gente percebe que a partir dos 35 anos, né? Isso. Até a chegar na terceira idade, é o que mais chama atenção. A gente sabe que também na infância, a alimentação relacionada ao colesterol alto tem que ter um cuidado na infância para que você não venha ter problemas na fase adulta. Eu acho que os rins
eles, não sei, se não for também, a gente vai saber agora com a doutora. É um cuidado com o que você faz antes, durante, para que depois não venha ter um problema maior, né? Isso, principalmente os alimentos ultraprocessados. Biscoito recheado, refrigerantes, enlatados, macarrão instantâneos, tudo isso são alimentos ricos em sódio. E quando eu tenho uma alimentação rica em sódio, eu faço com que eu elimino tanto sódio quanto cálcio em excesso na urina. E o cálcio em excesso na urina predispõe à formação do maior tipo de cálculo que a gente tem, o mais frequente, que são os à base de cálcio. Tá certo. Eu quero agradecer pela presença da doutora. Eu que agradeço o convite. Tá? Vai aparecer aí na telinha o Instagram dela. Quem quiser entrar em contato, fica à vontade. Fale com ela lá no direct. Mas eu queria que a doutora reforçasse o seu Instagram. Tá, o meu Instagram é Nayane Piauilino e lá a gente está fazendo agora uma página profissional, divulgando essas dicas, e essa semana, a convite aqui da Vanusa e do pessoal do Bom Dia News falando de cálculo renal, vai ser uma semana dedicada a cálculo renal. Coisa boa, doutora. Eu não vou perder, tá? Que bom. Vou assistir para ficar mais esperta ainda no assunto e a gente poder falar com propriedade aqui, quando a gente não tiver uma profissional à altura, a gente poder trazer dicas, né, Lorena? De como verdadeiramente a gente pode ajudar você, telespectador. Porque de repente você não assistiu o programa, mas vai lá pro YouTube. Acompanha a gente no portal também, tá? Porque a gente está não só hoje aqui, mas também lá nas redes sociais, no YouTube. Vá também para o Instagram da doutora, para que você possa também conferir essa entrevista, porque a gente passa o link da gente para a doutora, onde ela pode transmitir para você que está assistindo o nosso programa também essa entrevista na íntegra, se ela desejar. Tudo que a gente quer, na verdade, é que você fique bem informado e que você procure um especialista certo para cuidar de você. Isso é o que a gente quer todos os dias, né, doutora? É, exatamente. Obrigada, continua aqui com a gente, viu? Tá bem. Deixa eu pegar nessa mão linda. Obrigada. Muito bom.